sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Criminologia em Foco. O meu nome é Thalita Fávero, eu sou estudante de Direito, segundo período noturno da Unibrasil. Eu sou Maria Clara, estudante de Direito também, e nesse episódio vamos discutir a respeito do estereótipo criminoso. E como convidadas, duas estudantes da matéria de Criminologia também. Eu sou a Sabrina, do segundo período. Eu sou a Emily Ramos, do segundo período também. E esse tema, estereótipo criminoso, quando a gente escuta, alguma coisa tão polêmica, o que vocês dizem sobre isso? O Lombroso, ele defende que as pessoas nasciam com a predisposição biológica para o crime. Nasciam com características já de criminoso. A pessoa já nascia predestinado para isso. Uhum. E, então, de que maneira os fatores socioeconômicos, como a pobreza e as faltas de oportunidades, contribuem para o envolvimento das crianças nas áreas marginalizadas? Em comunidades como favelas, faltam bastante, esse recurso de educação e empregos também. Então, a criminalidade, portanto, é uma consequência de falta de opções de exclusão social. Uhum. Eu acho esse tema uma coisa que sempre me tocou muito na questão de falta de oportunidade, sabe? Eu acho que a gente fala muito, sobre essa questão de correr atrás dos seus... Meritocracia, a falsa meritocracia. Correr atrás, mas... Sim, realmente, a gente precisa correr atrás dos nossos objetivos, mas sabe, essa desigualdade do tanto que a pessoa precisa chegar atrás do seu objetivo, A falta de oportunidade, o acesso à educação, à saúde, à escolarização. É muito mais fácil quando a gente tem algo que é posto na nossa frente, que a gente sempre foi. Crianças nas áreas periféricas, por exemplo, têm muito convívio com o tráfico de drogas, com a criminalidade em si, e fica muito mais fácil você acabar se inserir por esse mundo do que se inserir, por exemplo, numa situação em que você talvez tenha acesso à escolarização e etc. Eu acredito que quem já cresce numa favela, a oportunidade é muito pouca, é muito baixa, porque ela já cresce vendo o crime. Uhum. Porque, querendo ou não, nas favelas tem muito crime. Exatamente, influência. Então, é tipo uma única saída para elas poder ter uma oportunidade de ser alguém, no caso... É o crime, porque, querendo ou não, dá dinheiro, No próprio fator renda para ajudar a criar filhos ou ajudar na própria casa com os pais, enfim. Bom, qual é o impacto da estigmatização dessas crianças como delinquentes natos, como o próprio Lombroso diz, no desenvolvimento e na inclusão social delas? Elas são vistas inclinadas para o crime. O preconceito e a exclusão delas. Então, como vocês já haviam dito, as crianças são tratadas como criminosas, então, por estar naquele ambiente já. Então, mesmo a criança, ela crescendo, talvez ela se incline querendo um futuro, ela vai ser vista dessa forma, ser vista de uma forma... Por estar inserido naquele ambiente. Exatamente. Uhum, exatamente. E como que a sociedade ela pode contribuir para essa mudança, para essa perspectiva de criar um ambiente mais inclusivo? Eu acho que é importante, a gente citar isso, porque realmente, precisa dessa oportunidade, precisa dessa contribuição da sociedade, dessa nova perspectiva, De vida para essas crianças, Eu acredito que conscientização, muita conscientização, Sim. A educação que é muito difícil, que ela não chega como a gente espera dentro das favelas, porque a gente vê aqui fora muitos lugares onde a educação é muito melhor, mas a gente não consegue enxergar o que está lá dentro, como as crianças estudam, o que chegam para ela de educação. E pelo mundo delas ali, as pessoas serem rodadas de marginalização, é aquilo ali que vai influenciar elas, porque elas não têm uma educação que influencie elas sair desse caminho. Eu acho que a educação desde cedo, não só nesses lugares, mas sim em escolas em geral, em ambientes em geral, de uma inclusão não só daquele amiguinho que está ali do lado, aquele amiguinho que também pode contribuir, aquele amiguinho que também pode incluir, sabe, até em trabalhos de atividade, pode ser uma coisa assim... distinta, Preconceituosa. Eu acho que Exatamente, os próprios programas sociais também é muito interessante e muito importante a gente trazer não só a conscientização, mas também programas sociais que façam realmente a diferença na vida dessas crianças, desses adolescentes. Porque a gente sabe que uma grande porcentagem dessas crianças e adolescentes que vivem nessas áreas marginalizadas
querendo ou não, de uma maneira ou de outra, as opções de vida a perspectiva de vida é muito baixa. E se a gente traz uma nova visão, se a gente traz livros, se a gente traz cultura, se a gente traz uma inclusão social verdadeira para essas pessoas, para essas crianças e adolescentes, com certeza muda a perspectiva de vida delas. Além do apoio psicológico também. Sim, com certeza, totalmente. Vocês têm algum caso, alguma coisa para contar para nós? A gente tem um caso do João Pedro. João Pedro Matos, que ele era uma criança. Uma criança não, ele era um adolescente, um pré-adolescente. Ele foi para casa de uma tia dele brincar e estava tendo uma operação na favela. E eles começaram a atirar por todos os cantos, todos os lados. E pegou um tiro nele dentro da casa da tia dele. Nossa. E daí ele foi ferido, mas foi levado para o hospital pelos policiais mesmo. Mas ele acabou não sobrevivendo, porque ele acabou perdendo muito sangue. E Sim, é interessante trazer, porque a gente tem uma percepção de que a criminalidade não é só o tráfico de drogas, etc. Essas crianças, elas estão propícias, numa situação que elas estão propícias à violência, diariamente. E elas estão extremamente... É uma questão de vulnerabilidade, né? Uma proteção que a gente tem que ter com as crianças, infelizmente, a gente sabe que em muitas comunidades a gente não tem isso vindo da polícia. A própria polícia é a que mais mata, na realidade. E é uma situação que realmente é extremamente difícil, né? Sim, ainda mais se tratando de crianças, né? No episódio anterior, a gente tinha falado sobre as mulheres que estavam na cadeia, e eu fiquei pensando, né? Foi um episódio que, assim, eu pensei muito sobre isso. E essas crianças que nasceram, o que elas estão pensando, né, sobre a mãe dela? A mãe dela esteve lá presa. Ou o pai, ou enfim, não se trata... Isso, não se trata só de mulheres, né? Não se trata só de homens, ou enfim. Se trata, né, de uma questão que a gente tem que pensar como que a criança vai viver diante disso. Sobreviver muitas vezes, como né? que a professora vai lidar com ela, como que não só a professora, né, mas como que a sociedade vai incluir ela, né? Como que eu acho que tem que ser uma forma tão acolhedora, né? Porque aquela criança não só teve aquele ambiente, mas sim ela pensou sobre isso, né? Ela teve, né, toda essa experiência e também ela precisa desse acolhimento, ela precisa dessa conversa, não ser tratada como uma pessoa diferente, mas sim, né, uma pessoa que está igualmente no nosso ambiente com as mesmas oportunidades, né? E não pela ideia do Lombroso, que ele tem aquela visão que é pelo rosto, talvez a cor, o gênero. Exatamente. E não é essa ideia que nós devemos implantar nos dias de hoje. Exatamente. E como tem criança que já cresce vendo o crime, participa do crime muito cedo, né? A partir de uns 8, 9 anos, já começa a fazer parte do crime. E também tem criança que, obviamente, não participa, mas por estar na favela, acaba sendo atingida por algum policial ou até mesmo traficantes da favela. Sim. Essa questão, acho que da estereotipagem, infelizmente, a gente tem uma grande estereotipagem, né? Dessas crianças e desses adolescentes dentro da favela, justamente por conta, como você disse propriamente, do gênero, muitas vezes, da cor. A questão racial influencia e muito, e a gente vê isso por questões de dados estatísticos que a gente tem. Então, infelizmente, a gente sabe que as oportunidades, muitas vezes, e a perspectiva de vida é muito baixa. Então é isso, gente. Muito obrigada, né, pela presença de vocês. Obrigada por terem respondido as perguntas. Esse é o fim do nosso podcast, o fim dos nossos 2 episódios. Agradeço por estarem aqui, estarem presentes, assistirem até o final. Espero que tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau. Tchau. Ai, me perdi, gente, desculpa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 2º episódio do podcast Criminologia. Ai, vamos de novo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 2º episódio do podcast Criminologia. Ai, vamos de novo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 2º episódio
do podcast Criminologia. Ai, vamos de novo.